Oiê, tudo bem? Nós vamos calcular juntas qual foi o valor que nós gastamos para fazer o avental multiuso que eu te ensinei na live ontem lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo se você não assistiu a live. E eu trouxe esse vídeo aqui mais detalhado para o YouTube, porque a parte de precificação é uma parte que as minhas alunas geralmente têm muita dúvida e eu sempre recebo mensagem no meu Instagram perguntando sobre precificação de produto artesanal, como fazer. Então, eu vou fazer aqui junto com vocês do zero. Então, bora calcular. Primeiro, a gente lista todos os materiais que nós usamos no projeto, que foram eles: brim leve, tricoline, 100% algodão, e nós usamos também o viés, certo? Então, esses foram os materiais. Agora, vamos colocar aqui o que a gente gastou de cada material. Então, o brim leve, a gente usou um retângulo de 60 centímetros por 48 centímetros. O tricoline, nós usamos em dois momentos. Nós usamos para fazer a faixa, que foi o cos, que nós usamos duas tiras de 16 pela largura do tecido, que é 1,40. Mas foram duas vezes. E nós usamos também para o bolso, duas vezes também, porque é o tecido de fora e o de dentro. E a medida foi 30 por 60 centímetros. Aqui tá em metros, aqui tá em centímetros. E aqui tá tudo em centímetros, isso é importante. De viés, nós vamos usar 1,30, mas eu vou colocar um pouquinho a mais, porque às vezes você erra, mas eu vou colocar um pouquinho a mais como uma margem de erro. Então, eu vou colocar 1,40 de viés. Esse aqui é metro linear. Significa que você vai lá na loja e você vai comprar só a quantidade que você vai usar para o seu projeto. Agora, o tricoline não tem jeito de você ir lá na loja e comprar duas tiras de 16 por 1,40. Não tem jeito, você vai comprar a medida. Por exemplo, eles vendem geralmente o mínimo de 20 centímetros. Então, é 20 centímetros pela largura do tecido. Ou você vai comprando, né? 30, 40, meio metro, enfim. E aí, com esse recorte de tecido, tanto o brim leve quanto o tricoline, a gente vai comprar o tecido. Lá no ateliê, nós vamos recortar o tamanho que a gente precisa para o nosso projeto. E depois, o que sobrar, a gente vai usar para outro projeto. Ou, se dependendo, sobrar muito pouco, a gente tem que descartar. Então, tudo bem. Aqui, o que a gente precisa fazer? Tanto no brim leve quanto no tricoline, nós precisamos calcular a área de consumo, certo? Então, vamos lá. Primeiro no brim leve. O tecido, geralmente, ele tem 1,40 de largura. E aqui, ó, é a quantidade que a gente escolhe lá na loja, quanto que a gente vai comprar. 20 centímetros, 30. Aqui é a auréola do nosso tecido. Ontem nós conversamos sobre isso, tá? Então, pra gente ter um retângulo de 60 por 48, a gente precisa comprar 50 centímetros pela largura do tecido. Então, nesses 50 centímetros que nós vamos comprar lá na loja, aqui a gente tira 60 e aí a gente tira aqui o nosso retângulo que a gente vai usar no projeto. E vai sobrar tudo isso aqui, concorda? Então, eu não posso colocar, vamos supor que eu comprei meio metro, eu não lembro quanto custa o brim leve, mas vamos supor que ele custa R$40. Meio metro, eu paguei R$20. Eu não posso colocar como R$20 de brim leve do projeto, porque tá sobrando mais da metade aqui, ó. Eu posso usar para outras coisas isso aqui. Então, não é justo eu cobrar do meu cliente essa quantidade que vai sobrar no meu ateliê, porque ele não tá levando essa parte, ele tá levando só coerente com o projeto que ele tá comprando, né? Que é, no caso, o nosso avental. Então, o que a gente tem que fazer para calcular essa área de consumo para o projeto? A gente vai pegar 50 centímetros e 60 e vai achar essa área aqui. Então, nós vamos fazer 50 centímetros por 60. Só que aqui, vocês concordam que é centímetros? E o preço é por metro lá na loja. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar isso aqui em metro. Simplesmente, você vai voltar duas casas. Então, vai virar
0,50 e 0,60. Ó, a vírgula tava aqui, eu tô voltando 2 casas, fica de cá, certo? Então, esse vezes aqui, a gente precisa calcular. Então, 50 vezes 60, aí você pode usar a calculadora neste momento. E aí, essa conta aqui dá 0,30 metros quadrados. Então, o consumo de brim leve foi 0,30, tá? Então, vamos lá e a gente vai colocar aqui, ó, 0,30 metros quadrados de brim leve. Parece super complicado, mas depois você vai ver. Vai ficando bem natural, tá? Então, essa conta a gente já fez. Vamos agora calcular o tricoline. O tricoline também tem 1,40 pela quantidade que você tem que comprar, certo? E aí, o que a gente tem que tirar aqui? O cos. Então, o cos vão ser 2 tiras pela largura do tecido, de 16 centímetros cada uma. 16 mais 16 dá 32. Vamos arredondar para 35 centímetros. Então, 35 centímetros aqui desse tecido tricoline, você já vai usar somente para tirar o cos. E ainda tem o bolso. O bolso, a gente vai precisar só de 30 centímetros por 60. Isso aqui a gente também tem que fazer o cálculo para achar a área, tá? Então, vamos lá. 0,30 vezes 0,60. Esse vezes você pode pôr assim também, que é o bolso. Mas ele é 2 vezes. Então, depois, esse resultado aqui, você ainda tem que multiplicar por 2, porque a gente corta 2 vezes essa medida, que dá 0,18 vezes 2, que dá 0,16 metros quadrados. Isso aqui é para fazer o bolso, tá? Então, isso aqui é a área de consumo do bolso. Agora, a área de consumo daqui é 0,35 vezes 1,40 tá em metros, então tudo bem. A gente só transforma esse aqui em metros, porque tava em centímetros, 1,40 tá em metros, vezes 1,40. E aí a conta dá 0,49 metros quadrados. Então a gente soma, tá? Então a gente vai somar 0,16 com 0,49, que dá, vou até trocar de cor aqui para não ficar confuso, 0,65. Então, esse é o consumo do tricoline, 0,65 metros quadrados, certo? Deu para entender, gente? Por quê? Porque a gente está anulando essa parte aqui que sobrou. De todo jeito, você vai ter que comprar tudo isso aqui, ó. 35, você vai ter que comprar 70 centímetros de tecido, mas você não vai cobrar no seu projeto essa parte que vai sobrar, porque você vai usar para outro projeto, certo? Isso aqui a gente está calculando quanto que a gente gastou de dinheiro, de material, e não a quantidade de material que você precisa comprar, tá? Não pode confundir. Então, vamos lá. De tricoline, a gente gastou, então, 0,65 metros quadrados. Aqui, de brim leve, foi 0,30 metros quadrados. De tricoline, foi 0,65 metros quadrados. E de viés, já foi metro linear, então é 1,40. O que a gente tem que calcular agora? A gente já achou qual que é a quantidade de área de consumo de cada coisa, certo? Então, agora a gente tem que saber quanto em dinheiro que nós gastamos de cada material, certo? Ó, vou colocar até aqui pequenininho e de brim leve também. A gente precisa achar o dinheiro. Então, a área de consumo já foi ok. Agora, a gente vai calcular quanto em dinheiro que gastamos no projeto do avental. Então, vamos lá. A gente sabe que o tricoline, geralmente, a gente paga, vou colocar R$34,90 o metro linear. E aqui nós usamos 0,65 metros quadrados de consumo. Isso aqui a gente precisa transformar em metro quadrado, esse valor, tá? É 1,40. Quanto custa metro quadrado, que é 1 metro por 1 metro. Isso aqui é uma regrinha de 3. Vou colocar R$35, que vai ficar mais fácil para fazer a conta.
X é igual a R$35 dividido por 1,40. Isso aqui também você faz uma vez só, tá? Depois você deixa salvo aí na capa do seu caderno o valor do metro quadrado do tricoline e de tudo mais. E aí aqui eu sei que custa R$25 o metro quadrado do tricoline, porque eu fiz essa regrinha de 3 aqui, tá? Então, R$25 vezes a quantidade que nós gastamos, vezes 0,65 metros quadrados, e aqui também é metros quadrados, certo? Então, aqui a gente vai saber quanto que a gente gastou em dinheiro de tricoline para fazer esse projeto. Então, nós gastamos R$16,25 de tricoline. E aí, a gente vai pegar como sendo esse mesmo valor do metro quadrado, R$16,25 de tricoline e de brim leve também, tá? Suponhamos que o valor do brim leve do metro é o mesmo, a quantidade de consumo é que muda, 0,30. Então, a gente vai fazer R$25 vezes 0,30 metros quadrados. 7,50 de brim leve. 7,50 de brim leve, 16,25 de tricoline 100% algodão. E agora, quanto que a gente gastou de viés? Eu não me lembro de cabeça quanto custa o metro do viés, mas vamos colocar que é R$1. A gente gastou R$1,40. Então, agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa somar esses valores em reais e aí a gente já vai saber quanto que nós gastamos nesse projeto. Tá vendo como é importante? Às vezes a gente olha e fala, gastei pouco tecido. É importante calcular direitinho para você não perder dinheiro, porque não foi tão pouquinho tecido. De forma justa, tanto com o nosso cliente como também conosco, a gente precisa calcular para a gente ganhar dinheiro e também cobrar com o valor correto. Então, vamos somar tudo isso aqui, ó. 7,50 mais 16,25 mais 1,40 e a gente vai saber quanto que nós gastamos de material. Isso aqui a gente não tá colocando em embalagem, tá? Se você for entregar o seu produto em uma embalagem, você tem que calcular aqui também a embalagem. Pronto, nós gastamos R$25,15 de material. E agora, como que a gente vai fazer para saber por quanto que nós vamos vender? Basta multiplicar esse valor por 3, porque uma vez a gente vai pagar o nosso material, outra vez desses 3 a gente vai pagar a mão de obra, afinal você demorou para produzir, e a terceira parte disso nós vamos pagar o nosso lucro, porque afinal é um trabalho, precisa ter lucro, né? Então, a gente faz essa continha aqui, R$25 vezes 3. Eu vou tirar esses 15 centavos só aqui no vídeo para facilitar a minha vida, mas você vai usar a calculadora, então não tem problema. Você vai fazer com centavos tudo certinho, tá? Então, nós vamos vender o nosso avental no mínimo por R$75. Isso aqui, lembrando, eu não estou contando nada de embalagem, tá? Então, esse é o valor de venda do nosso avental. Vocês imaginavam que ele ficaria por esse preço? Depois vocês comentem aí se tiveram alguma dúvida ou se entenderam direitinho a precificação do nosso avental multiuso. Um super beijo e se inscrevam no canal para que eu traga mais dicas sobre costura criativa e empreendedorismo feminino. Um beijo!